Como é ser um imigrante cristão? 30 dias com Deus, e hoje eu quero falar que se tem uma coisa que a imigração nos ensina é que seguir a direção de Deus nem sempre vai significar escolher o melhor caminho, o caminho mais fácil. Então muita gente sonha em morar em outro país, em outro lugar, em outra cidade, né? Às vezes pensando apenas em oportunidade de trabalho, na segurança, na qualidade de vida. E tudo isso pode sim fazer parte dos planos de Deus, não é errado. Mas para quem anda com Cristo, para quem é cristão, como eu, como você talvez, mudar de país nunca vai ser só sobre mudar de endereço. É sobre uma mudança de coração, é uma mudança de propósito. Então, quando a gente chega em um lugar novo, a gente percebe o quanto nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não conhecemos ali muito bem a cultura, a língua, o idioma, as pessoas, as leis do lugar. E de repente tudo aquilo que parecia tão simples se torna um grande desafio. E é justamente aí que Deus começa a trabalhar mesmo em várias áreas da nossa vida ali, que talvez nunca fossem transformadas se nós tivéssemos permanecidos ali onde a gente estava, na nossa zona de conforto, no lugar familiar que a gente estava acostumado. Então, a imigração, ela desenvolve algo muito precioso dentro de nós, que se chama resiliência. Eu tenho falado muito aqui sobre isso, né? Então você aprende a recomeçar sem perder a sua esperança em Deus, aprende a lidar com as frustrações que acontecem no meio do caminho, aprende que nem tudo que acontece é no seu tempo, mas tudo vai cooperar para o seu bem, para o seu crescimento. No final tudo dá certo, entendeu? Quando a gente entrega na mão de Deus, quando a gente segue uma direção, vai dar certo. E a Bíblia vai falar lá em Romanos que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo será fácil. Significa que Deus, ele consegue transformar até os momentos mais difíceis em aprendizado, entendeu? Então ele permite que algumas coisas deem errado para poder te ensinar. Então talvez o maior presente assim da gente viver esse processo seja perceber que a nossa segurança nunca esteve no país onde a gente mora, na casa onde a gente mora, no emprego ou na estabilidade. Nossa segurança sempre esteve e vai estar em Deus. Então, quando tudo muda ao nosso redor, a gente descobre que ele continua sendo o mesmo. As circunstâncias mudam, mas Deus permanece fiel. E ser imigrante cristão também muda a forma como a gente toma decisão, entendeu? Porque enquanto muitas pessoas perguntam assim, e onde é que eu vou ganhar mais dinheiro? Onde é o lugar, onde é o melhor lugar para se morar? O cristão também pergunta, onde Deus quer me usar? Qual o propósito que Deus tem comigo naquele lugar? Então, enquanto o mundo ele vai buscar apenas o conforto, qualidade de vida, a gente busca propósito. E isso também não significa ignorar um planejamento, responsabilidade, não. Você vai se planejar, você vai ser uma pessoa centrada, entendeu? Pelo contrário, na verdade, a gente vai colocar Deus na frente das nossas decisões e a gente vai orar antes de agir, esperar a direção de Deus antes de dar um passo importante. É assim que o cristão age. Entender que sucesso não é apenas a gente conquistar coisas materiais, mas é estar exatamente onde Deus quer que estejamos. E assim, gente, mesmo vivendo outra cultura, nós somos chamados para representar Cristo. Então podemos sim aprender novos costumes, respeitar as tradições do lugar, como eu já falei em outro vídeo aqui, nos adaptar ao ambiente, mas sem abrir mão da nossa identidade. Foi o que Daniel fez na Babilônia, José fez no Egito. Eles aprenderam uma nova cultura, novo idioma, mas eles nunca deixaram que aquela cultura do ambiente mudasse quem eles eram diante de Deus. Então, ser um imigrante cristão é um grande desafio, mas eu digo a vocês que é maravilhoso você viver milagres na presença de Deus. Gente, eu tenho muitos testemunhos para contar e eu ainda vou parar com calma, eu ainda estou em processo de mudança, muita coisa está acontecendo, a gente deu entrada em documentação, mas assim, eu ainda vou parar e contar o testemunho, é porque eu ainda estou vivendo. Eu ainda estou vivendo testemunhos, então eu vou fazer um compilado para vocês entenderem o agir de Deus na nossa vida. Então, toda decisão que a gente toma, a gente faz um jejum, a gente entra numa campanha de oração, a gente pede ao Senhor para falar, para confirmar, porque assim, nossa preocupação, minha, de Anderson, da minha família, é fazer a vontade do Senhor. Porque ai de nós se não fosse o Senhor. É Ele que abre porta. É Ele que, sabe, resolve problemas que às vezes a gente não tem controle da situação. E o Senhor vai lá e age, usa pessoas.
Assim, quem vive com Deus, se você tem experiências com Deus, você vai entender tudo que eu tô falando aqui. Você não vai me achar louca, não, entendeu? Mas assim, é muito importante, você que é cristão, que pensa em mudar de cidade, de casa, de país, coloque sempre o Senhor no centro da sua vida, no centro das suas atitudes, no centro das suas decisões. Consulte ao Senhor, não peça apenas para o Senhor abençoar os seus planos. Pergunte ao Senhor quais são os seus planos, Deus, para mim. Porque é muito fácil você orar, ai Deus, eu tenho esse plano aqui, abençoa que dê tudo certo e tal. Mas e se não for o plano de Deus? Ele não é obrigado a abençoar, entendeu? Às vezes coisas dão errado na nossa vida por permissão divina, mas também por consequência de decisões erradas que a gente toma. Já teve muita coisa que deu errado na minha vida, que eu sei que o Senhor permitiu para que eu aprendesse a consultar Ele antes de tomar qualquer decisão. E é isso que o imigrante cristão faz sempre. Consulta ao Senhor qual é o próximo destino, o que é que ele tem que fazer, quais são os propósitos do Senhor para a nossa família, mas também para as pessoas que vão chegar no nosso caminho, que vão passar pela nossa vida, para que a gente possa abençoar e ser abençoado. Eu espero muito que esse vídeo eu tenha falado com você. Se você também é um imigrante cristão, comenta aqui embaixo, me segue lá no Instagram, @NaianeRoiPitá, e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Beijo!